Voltamos e com imagens ao vivo, direto de Brasília, o Congresso Nacional vai retomar os trabalhos daqui a pouco. O calendário está apertado por causa das eleições municipais e com pautas prioritárias definidas pelos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Os dois sinalizaram nas últimas semanas o desejo de dar foco à discussão de propostas que regulamentam a reforma tributária. Parte dos textos, como o que trata da atualização dos tributos sobre a renda, deve ser enviado pelo Planalto já no mês que vem. A gente lembra que a reforma tributária foi aprovada pelo Congresso em 2023, depois de décadas de muita discussão. Quem chega para analisar esse assunto, que tem impacto na economia, é o Pedro Simão, advogado especializado em direito tributário. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Conexão Record News. Ou seja, a reforma foi aprovada, mas falta ainda, né, dizer quais são as regras, ou seja, a regulamentação, né, de muitos itens. Isso, boa tarde a todos. Acho que o mais importante para a gente trazer aqui é que a gente teve, de fato, um texto aprovado depois de anos e anos de muita discussão, um texto que traz previsões de simplificação, uma tentativa de diminuição do contencioso tributário, mas, sem sombra de dúvidas, ainda existem diversos pontos que precisam ser endereçados. Alguns relacionados ainda sobre a reforma sobre o consumo, aí falando da substituição da tributação do ICMS e do ISS pelo IVA, pelo IBS, que vai ser um imposto sobre bens e serviços no país. Mas, como você bem colocou, ainda também existem prazos para que as leis que vão regulamentar a reforma sobre a renda e sobre a folha de salários, para que venham a ser apresentados ainda. E claro que tudo isso mexe, né, com a expectativa do mercado. O mercado está de olho no que pode acontecer, porque finalmente, depois de anos de discussão, a promessa do governo é simplificar. Enquanto isso, tem gente que fala, olha, não, vai onerar. E aí as pessoas ficam de olho para falar o que vai de fato acontecer no nosso dia a dia. Qual que é a sua avaliação, doutor? Olha, sem sombra de dúvidas, existe uma crença de simplificação e eu acredito muito nisso. Agora, todo o processo de transição tem uma necessidade também de acomodação. Um novo regime, um regime novo que vai existir concomitantemente com o regime antigo, que ainda vai trazer diversas dúvidas e uma necessidade de acomodação. Agora, paralelamente a isso, a gente está falando de substituição de tributos. Tributos que incidem de forma muito diferente. Se a gente estiver comparando aqui a incidência do ICMS e a incidência do ISS, nós temos alíquotas muito diferentes. E com base nisso, embora ainda exista uma previsão de um crédito amplo, teremos um setor de serviços que vai ser, sim, impactado com o incremento da tributação incidente. Pois é, e a gente segue acompanhando as imagens direto de Brasília, a previsão que 3 horas tudo comece de forma mais oficial. O fato é que essa abertura, né, dos trabalhos desse ano, do Congresso, ela tem ainda uma expectativa maior, porque como as eleições municipais acontecem, né, no segundo semestre, muita gente diz, olha, vai ter que condensar mais o trabalho agora, nos primeiros 6 meses do ano, não é, doutor? A gente acaba tendo uma pauta política muito intensa no segundo semestre, como você bem colocou, e a gente acaba tendo ainda diversas lacunas legislativas que precisam ser cobertas. Embora estejamos falando de casas diferentes, a gente está falando de legislações federais, de legislações e de eleições municipais, sabemos que no país a gente acaba tendo um impacto cruzado relacionado a isso e a gente vai precisar esperar ainda nesse primeiro semestre que muita coisa aconteça e a gente possa ter a reforma acomodada. E uma dessas coisas seria tratamentos diferenciados para alguns setores com alíquotas reduzidas, doutor? Muito do que já foi trazido para segmentos terem tratativas diferenciadas já está previsto no próprio texto da emenda que foi aprovada. Mas existem ainda diversos pontos
que precisarão ser endereçados nesses textos que estão sendo aguardados. Na sua avaliação, doutor, quais pontos que precisam ficar mais claros? Quais são os pontos mais estratégicos e importantes? Pontos que precisam ficar mais claros e precisam ser mais endereçados vão precisar tratar, em especial, dessa concomitância dos regimes, da forma como a gente vai acabar tendo a transição do regime atual para o regime que está sendo colocado em prática, e também questões relacionadas à criação de um sistema nacional. Hoje, a gente ainda tem um sistema legislativo e tributário individualizado por estados e municípios. Com toda essa alteração, passará a viger um sistema unificado por meio do qual a gente vai ter uma regra só a ser seguida. Então, acredito que essa acomodação de um regime único também precisará ser melhor endereçada aí nas próximas previsões. Uma coisa é certa, né? A gente vai estar aqui de olho, acompanhando tudo de perto e trazendo as informações para quem acompanha a Conexão. Doutor Pedro, muito obrigada, viu, pela análise, pela participação aqui no Conexão Record News. Uma boa tarde, até a próxima. Obrigado, uma boa tarde a todos, até a próxima. Até.